Alunos da terceira etapa, sou a professora Daniela Cruz Monteiro, professora de inglês. E no segundo vídeo do segundo bimestre, nós vamos estudar sobre o Present Continuous Tense. O Present Continuo, ele deve ser usado para expressar uma situação que está em progresso, ou seja, uma ação que ainda está acontecendo. É todo o nosso ando, endo e indo dos verbos em português. Então, no inglês, eles são trocados por ing, acrescentado ao final dos verbos em inglês. Então, a construção do Present Continuous é dada da seguinte forma: o sujeito mais o verbo to be, mais o verbo acrescido de ing e o complemento da frase. Vamos ver um exemplo. She is studying English now. Então, ela está estudando inglês agora. Então, nós vemos aí que o she é o sujeito, is o verbo to be, studying é o verbo estudar, acrescido de ing, e o complemento que é o English now. Então, nós vamos ver agora como fica o Present Continuous na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, na forma afirmativa é o verbo to be, depois o verbo acrescido de ing. Nesse exemplo aqui nós temos o verbo playing, tá? Que é o verbo tocar ou jogar. Então, fica na forma afirmativa I am, you are, she is, he is, it is, they are, we are e o verbo playing, acrescido de ing. Na forma negativa eu vou acrescentar o not, depois o verbo to be. I am not playing, you are not, she is not, he is not, it is not, they are not e we are not playing, tá? Na forma interrogativa eu vou inverter o verbo to be, tá, de posição, e depois colocar o verbo acrescido de ing, complemento e ponto de interrogação. Então, vamos ver como fica. Vai ficar am I, né? Era you are, vai ficar are you. Era she is, vai ficar is she. Era he is, vai ficar is he. Era it is, vai ficar is it. Era they are, vai ficar are they. Era we are, vai ficar are we. E playing, que é o verbo acrescido de ing. Então, na forma afirmativa, tá? Utiliza-se o verbo to be no simple present com o auxiliar e o verbo principal. Então, e no verbo principal é acrescido o ing. Então, sujeito mais o verbo to be, mais o verbo principal da frase com o ing ao final dele e o complemento. Vamos ver o exemplo. She study English now. Foi o exemplo que eu dei anteriormente. O sujeito, que é o she, o verbo to be, que é o is, o verbo principal, que é o study, acrescido de ing, e o complemento, que é English now. Na forma negativa, a estrutura dela eu vou colocar o not após o verbo to be. Após am, is e are, eu vou acrescentar a palavra not. Exemplo: I am not writing, I am reading. Eu não estou escrevendo, estou lendo. Susan is not studying. Susan não está estudando. Então, veja que depois do sujeito e do verbo to be, eu acrescento o not. I am, I not, e o verbo acrescido de ing. Na forma interrogativa, para fazer uma pergunta, basta invertermos de posição o to be com o sujeito. Então, o to be, ele passa a vir ao início da frase e o sujeito em segundo. Exemplo: Is Alice cooking? A Alice está cozinhando. Viram que o to be, nesse caso que foi o is, veio no início da frase, em segundo o sujeito e o verbo principal acrescido de ing. Are your parents traveling? Os seus pais estão viajando. Então, nesse caso, o verbo to be foi o are, e your parents, que são os seus pais, o sujeito em segundo, e o verbo viajar acrescido de ing, né? E no final, ponto de interrogação. Então, vamos ver como fica a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Forma afirmativa: sujeito, no exemplo abaixo nós temos o I am, né? O I, que é o verbo o to be eu. O am, tá? Em segundo, o verbo listen, que é ouvir, acrescido de ing, e o complemento, que é my favorite song. I am listening my favorite song. Eu estou ouvindo minha música favorita. She is running. Ela está correndo. Na forma negativa, eu vou acrescentar o not, depois o verbo to be, am, is e are. No exemplo, nós temos I am not doing exercise.
Dentro do parênteses, vocês estão vendo aí que tem um I'm not. Eu posso utilizar na frase a forma contraída do I am, que é o I'm, tá? I am not doing exercise. Eu não estou fazendo os exercícios. She's not listen to me. Ela não está me ouvindo. Eu posso também utilizar a forma contraída do is not, que é isn't, tá? E na forma interrogativa eu vou inverter o verbo to be e o sujeito, tá? No exemplo abaixo nós temos o are you. Então fica como a frase are you visiting your parents? Você está visitando seus pais? Então, verbo to be are, o sujeito que é o you e o verbo visitar acrescido de ing. Outro exemplo que nós temos é is he eating pizza right now? Ele está comendo pizza agora, então o verbo to be is, o sujeito que é o he, o verbo comer acrescido de ing, eating, né? E pizza right now é o complemento da frase. Então, pessoal, esse foi o nosso segundo vídeo do segundo bimestre. Muito obrigada e até a próxima.